O nosso entrevistado é um dos pioneiros aí de internet, que tem uma longa carreira bem sucedida na imprensa, na Carta Capital, e depois na Terra, fez uma publicação que marcou a época também, naquele período, e hoje tem uma plataforma no YouTube, que é o jornalista Bob Fernandes, que eu agradeço a participação aqui, Bob. Obrigado, um grande abraço para você aí. Prazer meu, Nassif, e amigas e amigos do GGN, cá estamos. Isso. A gente está analisando essa questão da Lava Jato, que você acompanhou desde o começo da Lava Jato, teve um comportamento crítico aí, e como é que você está vendo agora esses movimentos deles com a destituição lá, com a cassação do Deltan Dallagnol, e agora com esses problemas com o juiz Eduardo Apio? E com o fato do Toffoli no Supremo ter chamado para si os problemas que estão ocorrendo no TRF4. Conta o negócio, você é um jornalista experiente, você já viu algo similar ao que está acontecendo hoje no Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Não vi, eu fico com a impressão só, porque eu não falei, hoje eu não estava trabalhando até agora, porque cuidando de outras coisas para sexta-feira, né? Não estava trabalhando, não estava... A impressão que eu tenho é que eles estão provocando Brasília a avançar para se colocar em impedimento, entendeu? Forçando uma situação para dizer, tá vendo? Os caras estão interferindo, tal. Eu não sei exatamente como é que se dá o controle de um tribunal regional, mas esse tribunal já merecia uma correição, ou como se chama, uma inspeção há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo, por exemplo, no dia, se eu não me engano, 5 ou 7 de maio, o juiz Thompson Flores interfere numa das ações do Eduardo Apio, que é o atual, ou era até há pouco, o juiz encarregado da Lava Jato, e citando em casos de eventual suspeição. Eu lhe pergunto, o juiz Thompson Flores não é aquele que, em agosto de 2019, deu entrevista para o Macluf de Carvalho, no estado de São Paulo, dizendo que, embora não conhecesse as provas, considerava como irretocável a sentença do juiz Moro contra Lula, É indecente. e entraria para a história. Bem, isso ele diz 4 meses antes do TRF4, que ele então presidia, julgar o caso. Isso não é caso de suspeição? Isso não é caso de no tribunal ter uma correição? Porque de lá para cá, tantas outras se sucederam. O juiz que deu a libertação do Lula no julho de 2020, se eu não me engano, ou 19. Isso, Favretto. Que o Thompson Flores interferiu diretamente nisso. O Moro saiu de férias, interferiu. São tantas as interferências, e essa história é inacreditável do cara que é Malucelli, se eu não me engano, o João, o filho do Malucelli, desembargador Malucelli, TRF4, o filho, sócio do escritório do Rosângela e Moro, e namorado da filha do Moro, e o cidadão está atuando, eventualmente se diz suspeito num caso, mas não... Isso tudo é inacreditável. Ele só se diz suspeito depois que vazou o parentesco aí, né? Sim, mas mesmo assim são 13 ali, e ele é um par daqueles outros 12, você não precisa fazer, basta um outro fazer. E no caso, tendo o filho envolvido com o Moro, isso é tudo uma coisa absolutamente... Acho que, se de fato, até que eu li numa matéria sua, me fica claro que pode ser que o juiz Apio tenha feito um telefonema dizendo-se ser outra pessoa, está cometendo um erro, evidentemente, mas à parte de tudo isso, o que eu até por acaso, você está me ligando hoje, ontem, o meu comentário dessa semana da terça-feira que subiu, eu chamo de o refluxo das latrinas da Lava Jato. Sim. É isso, são os dejetos todos saindo. E aí tudo isso volta para o colo, momentaneamente, da juíza Gabriela Hart, que é a juíza que copiou e colou o trecho da sentença. Quer dizer, isso é uma desmoralização. Então, por isso que eu fico com a impressão de que não é possível que homens experientes, como esses juízes do TRF4, não percebam o que significa tudo isso.
me parece que estão jogando para que o Supremo ou o Conselho Nacional de Justiça ou alguém tome uma atitude que pareça uma intervenção. Mas já deveriam ter feito a correção em tudo isso. Aliás, a Lava Jato já deveria ter sido objeto de ampla correção. O Conselho Nacional de Justiça parece que hoje anunciou que vai investigar pesado. Porque o ponto central, além da demonstração de força indevida aí, é que eles estão aparentemente em pânico com o que pode ser revelado nesse movimento do Apio de abrir as gavetas, né? Olha, Nassif, eu acho que, saindo um pouco do assunto, mas voltando para o assunto, nós vivemos essa coisa da era das big techs, que nos obriga a ser guerrilheiros e trabalhar com esparsos recursos. Eu acho que é uma falha muito grande no jornalismo não ter contado até agora a história do TRF4 na história da Lava Jato. Essa história não tem... Isso aí não é possível que não tenha uma reportagem que não conte o que aconteceu ali. Porque custa dinheiro, claro. Alguém vai ter que ir para lá, ficar aqui. É isso. Bob, lá atrás, quando ficou claro esse jogo do TRF4, um cara da academia me mandou um levantamento que eles fizeram sobre a maneira como aqueles 3 desembargadores ficaram naquela 8ª turma. Ali foi uma armação de todo mundo. Porque você inicialmente, tinha um terceiro desembargador que era independente. Então, se desse sentenças diferentes, abria espaço para embargos de infringência. Eu me lembro desse material, eu acho que eu recebi um material, ouvi, mas eu me lembro disso. Tiraram o sujeito, elegeram para um outro cargo lá e colocaram... É o famoso derrubar para cima. Isso. Como já vimos no caso Opportunity. Você joga o juiz para uma outra instância. Isso. É derrubar para cima. Esse caso, eu não tenho informação para acusar ninguém, mas eu tenho o faro mínimo de qualquer foca do jornalismo para dizer que falta se contar a história do TRF4 na Lava Jato, porque são tantos episódios a contar, inclusive esses de agora, que não é possível, né? E é muito parentesco. Aliás, o parentesco nessa Lava Jato, os hereditários que são filhos de não sei quem, netos de não sei quem, essa é uma história a ser contada ainda, né? Toda razão. A gente levantou ontem, a imprensa tinha dado, mas não dá o devido realce, que o próprio Lewandowski, naquela última decisão dele, falou dos arquivos da Odebrecht que foram manipulados. Então, ele proíbe o uso dos arquivos como prova. Mas, se foram manipulados, você teve um crime de manipulação. Daí você tem que apurar o crime de manipulação. Daí o que faz o juiz antecessor do Apio aí? Manda destruir os 5 HDs que foram consultados. Por quê? Então, ele alegou na época que estava ocupando muito espaço, o HD ocupando muito espaço. Realmente. Então, até a gente cobrou lá, se ele dizia que guardou todo o material. Deixa que a gente guarda. Pois é. Pois é. E tem a Vaza Jato aí também, que teve um episódio interessante aí, que foi o juiz aí de Brasília que autorizou o Palocci a consultar as menções a ele na Vaza Jato também, né? Isso aí pode eventualmente aí gerar uma abertura da Vaza Jato, pode gerar muita coisa aí também, né? Porque, pelo que me disseram, o material que foi divulgado era 10% do arquivo. Não, essa história é uma história... A gente, quando eu digo a gente, eu estou falando do coletivo, não estou individualizando, né? Até porque, nos nossos casos, nós percebemos, felizmente, há tempo, e há muito mais tempo, o que aquilo estava acontecendo, né? Aquilo ali foi uma oportunidade rara de você, de fato, tomografar o aparelho político, partidário e empresarial do país, que foi jogada fora essa oportunidade, porque fizeram uma escolha política. Sim. Estavam todos lá, bastava os procuradores disseram o seguinte: olha, já olhamos aqui os dados das empreiteiras, estão todos aqui, ninguém vai escapar de partido nenhum. Começamos pelo governo, porque é o governo, mas está todo mundo. Pronto. Fizeram uma escolha que o futuro acabou demonstrando qual era a escolha, por quê? Um virou senador, o outro virou deputado, e o que virou senador queria ser candidato a presidente, e foi juiz de quem?
Foi ministro da Justiça de quem ele ajudou a eleger, porque há 6 dias da eleição vazou aquela grotesca delação do Palocci. E aqueles 2,5 bilhões dos americanos para a Fundação Lava Jato, aquilo ali para ensinar como é que se combate a corrupção. Evidentemente, quando você vê todos se tornando candidatos, você entende para que era aquele dinheiro e aquela fundação. Aquilo era mais do que toda a verba eleitoral de 2018. Mas eles não queriam só o financiamento político, não. Tinha uma gana por dinheiro ali também que... Mas momento... digamos assim, como eu não posso afirmar o que eu não posso afirmar, eu afirmo o seguinte: 2,5 bilhões era mais do que o fundo eleitoral da eleição de 2018. Portanto, eu posso suspeitar que aquela fundação para tratar de educar pessoas a tratar... Imagine você com 2,5 bilhões expandindo pelo país inteiro, ensinando a educar contra a corrupção. Hello, né? Mas que coisa. Agora, o Bob, um outro ponto, assim, essa miopia desse pessoal de achar que a proporção que eles assumiram lá era por mérito próprio, né? Estava nítido que foi por conta do apoio da mídia e de setores para derrubar um governo. Mas até hoje eles se acham os iluminados, né? A reação do Deltan Dallagnol, lá quando foi caçado, a terra vai tremer, o Brasil vai afundar. É de uma mediocridade impressionante. Não, né? Eu acho que a expressão mediocridade cabe bem para os personagens principais disso, mas não só. Isso me lembra... porque o vento vira e quem tem muito poder, e no caso é medíocre, Collor, por exemplo. Toda razão. 30 anos depois dançando. Quem tem muito poder fica naquele pedestal e acha que aquilo ali é imutável. Os empreiteiros, por exemplo. Os empreiteiros não perceberam, depois dos anões do orçamento, que já era a hora de mudar o jogo, e continuaram. Por isso que dançaram um pouco depois. É isso. A ventania já vinha avisando, eles continuaram, até que foram atropelados. O caso PC Farias, o inquérito Mãe tinha 100 mil folhas, 110 ou 111 grandes empresários e médios denunciados e 400 empresas citadas. Não deu em nada. Tudo, por quê? Porque o jornalismo não foi atrás. Claro. Porque estavam todos... porque quando mataram o PC, a queima do arquivo. A queima do arquivo não era, só sabia onde estava o dinheiro. O arquivo era o inquérito Mãe da Polícia Federal, estava todo mundo lá. Mas ali deixaram passar. Quando foi depois... E ainda na Lava Jato tem momentos indeléveis que jamais entraram nas emissoras de televisão, por exemplo, que eu nunca entendi por quê. Continuamos? Claro. Por exemplo, o próprio Bolsonaro falando naquela entrevista na Band em 99, que era a favor do golpe, de torturar e matar, aquela entrevista ficou inédita até a campanha eleitoral. O que explica uma entrevista como aquela não ser exibida em emissoras de rádio e televisão ad infinitum durante aqueles anos todos? Inexplicável. Claro. Emílio Odebrecht deu um depoimento na Lava Jato que ficou também inédito, onde ele diz o seguinte: a imprensa sempre soube de tudo, vocês sabiam de tudo, e o Ministério Público também. Não vocês, agora mais jovens. Ele fala, aquilo nunca saiu em lugar nenhum. Por que nunca saiu em lugar nenhum? Idem Néstor Cerveró, quando diz, a Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique. Não foi o Lula que inventou. Inédito nas televisões. Eu lhe pergunto, por que aquilo fica inédito na televisão, nas emissoras de rádio e televisão? A resposta está dada. É isso. Você pega agora o que está acontecendo com Americanos, Ambev, com esse pessoal do Lema, que era considerado, até hoje, blindados. Da Ambev. Da Ambev. Mas, olha, outro dia eu fuçando, essa coisa do FBI, fuçando, e eu fui procurando, caçando, achei um trabalho de 2 professoras pesquisadoras de Santa Catarina, absolutamente simples e monumental. Elas rastreiam como é que os tais institutos liberais do Brasil são financiados pelo Departamento de Estado norte-americano via USAID e via braços, Atlas Network, etc. Mas elas rastreiam assim. E como essas pessoas desses institutos integraram o governo Bolsonaro
escreveram aquela lei de liberdade econômica, ela rastreia com nome, endereço, tudo lá. A gente levantou lá atrás, aí, digamos, quando começou esse movimento de ultradireita, mas esse imbricamento com o governo Bolsonaro, bom tema para levantar. Sabe? Foi publicado há 2 semanas no canal, o nome das pesquisadoras está lá, o trabalho delas foi publicado no número 38 da Revista Brasileira de Ciência Política. Todos os nomes, 14 integrantes do governo Bolsonaro, os nomes deles, os institutos aos quais pertencem, e não só. A gente, quando fica vendo televisão, tem na CNN tem um Beltrão, que é do Instituto, se eu não me engano, Mises. Tem o Schiller, que é do Millennium. E qual é o problema, cara? Há problema em alguém defender seu ideário? Não. Há problema quando o espectador ou o telespectador não sabe quem é exatamente a pessoa. Não tem problema nenhum dizer, olha, eu pertenço ao Instituto Liberal chamado tal, e aqui defendo minhas posições que são liberais, ponto. Agora, que ele faz de conta que você não dá. Quando você pega a posição desses institutos aí, a interferência política em 2013 e tudo aí... MBL, estão todos citados na matéria do Li Feng. Na matéria do Li Feng, escreveu para o Intercept norte-americano e que depois saiu no livro do Boaventura também. Todos citados. Aliás, diz um deles, se eu não me engano, ou Schiller ou outro, o Beltrão, diz: não, nós inclusive já fizemos alguns gols referindo-se ao impeachment da Dilma. E está dito pelo Li Feng que o MBL era financiado e que 30 institutos, à época, eram financiados, 30 institutos no Brasil. Então, é um Deus nos acuda, né? Estou vendo aí uma CPI do MST, ótimo, beleza, faça uma CPI. Nós já tivemos aqui IBAD e etc. em outros tempos, né? Sim. Então, não, essa questão do MBL, você sabe que eles me processaram, porque quando eu denunciei os 2,5 bilhões lá da fundação, eu dizia que com 5 bilhões de dólares que o MBL tinha conseguido, já tinha feito um carnaval. E daí eles alegaram que eu disse que eles receberam 5 milhões da Lava Jato. Não era isso que eu tinha dito. Não. O que é possível dizer, por exemplo, é que eles tinham ligação com institutos liberais, que isso deveria ser investigado, assim como numa ótima matéria da revista Piauí mostrava como recebiam dos rapazes do mercado financeiro, da Faria. Tinha uma corrente que pagava para eles, tal. Ok, apenas deixem claro, somos financiados pelos... Eles não falam tanto dos mortadelas para se referir aos sindicatos que muito justamente ajudam a fazer manifestações. Então, qual é o problema de você dizer claramente também do outro lado? Claro.